repouse sobre todos. Suplicamos, ó Deus, fica conosco, nos ajuda, e que tudo, Senhor, que concorra para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade e crescimento do teu reino na terra. Deus de Israel, te oramos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Antes de passar a palavra à nossa irmã Silemar, nossa assessora de comunicações, e ela também é a mediadora dos nossos encontros, eu gostaria de fazer a leitura somente de um versículo, ou melhor, parte de um versículo, no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17, a parte A. Eclesiastes 9, 17, a parte A. Está escrito: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Amém? Irmã Silemar. Paz do Senhor a todos os irmãos entrando. No momento aqui já estamos com aproximadamente 120 pessoas na sala, algumas outras pessoas estão entrando. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a todos os nossos professores e dirigentes da Escola Dominical que têm se engajado nesse nosso projeto. Nós já estamos no 9º encontro. Esse encontro online, ele tem por objetivo trazer aos nossos professores e dirigentes uma capacitação. E essa capacitação, ela é baseada em 3 pilares. Pilar de tema ministerial, também o pilar de pedagogia e administração da escola dominical. Por quê? Porque nós identificamos aí ao longo das nossas visitas às congregações que havia essa necessidade, já estávamos fazendo isso de forma presencial. Mas chegou a pandemia e nós não ficamos parados. Agora, semanalmente, nos encontramos justamente para debater sobre esses temas. E hoje nós estamos com o nosso pastor Elinaldo Renovato, que dispensa comentários, né? Todos que estão aqui na sala, acredito que o conhecem, né? E eu gostaria de pedir, pastor Marcos Anísio, o senhor recebeu aí no seu WhatsApp que eu enviei para o senhor a biografia? Sim, senhora, recebi sim. Pronto, então eu vou pedir para o senhor. Sempre quem faz é o irmão José Carlos, né? Mas nós sabemos o carinho que o senhor tem pelo pastor Elinaldo Renovato, e que inclusive prefaciou o seu livro, né? Então, o irmão Zé Carlos disse para mim: Silemar, deixe Marcos hoje falar sobre o pastor Elinaldo Renovato, ele vai falar com mais propriedade. Então, hoje vai ficar para o senhor. E antes de passar para o senhor, e depois, logicamente, o senhor já pode passar a palavra ao pastor Elinaldo Renovato, eu gostaria de apenas informar uma mudança aqui na nossa dinâmica, que depois eu vou repetir no meio da palestra, tá? A parte de comentários que nós utilizamos sempre para nos comunicar, ela está ativa, e aí nós vamos fazer comentários até as 20 horas e 30 minutos, porque muitos irmãos querem fazer perguntas. E como não dá para todo mundo fazer perguntas, a gente precisa coletar essas perguntas enquanto o pastor está falando, pastor Elinaldo, e no final consolidar. Pedimos que a compreensão dos irmãos que não envie perguntas que não têm a ver com o tema, porque nós vamos dar preferência às perguntas que ela é relacionada ao tema, tá bom? Hoje o tema é um tema ministerial. O pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre as qualificações do professor da IBD, né, uma qualificação integral. Ele vai falar sobre competências técnicas e espirituais. E essa palavra competência, pastor Marcos e irmão Zé Carlos, pastor Desonildo, que já deve estar na sala também, nosso vice-superintendente, tem sido uma palavra muito comentada com relação àquelas, o que se espera, né, daquele determinado profissional, vamos dizer assim. No nosso caso aqui não é o profissional, do professor da IBD. Por isso que nós, inclusive, fizemos questão de falar, porque o professor, além da competência espiritual, ele também deverá ter uma competência técnica, e é por isso que nós estamos aqui na sala hoje, justamente para a gente aprender, melhorar e aperfeiçoar. Pastor Marcos? Eis-me aqui. Por gentileza, fale a biografia, tá certo? Do pastor... Sim, senhora. O pastor Elinaldo Renovato, e hoje a irmã Raquel, ela vai estar me ajudando a coletar as perguntas. No final, Raquel e eu vamos fazer as perguntas para o pastor Elinaldo Renovato. Fique à vontade, pastor Marcos. Amém. Irmã Silemar, eu quero primeiro agradecer ao irmão José Carlos, ele ter decaído a oportunidade, né, em nosso favor para fazermos a apresentação. Verdade que toda a equipe da Escola Dominical em João Pessoa sabe do nosso carinho pelo pastor Elinaldo Renovato, que é professor na Universidade
o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nas cadeiras de Economia Internacional, Introdução à Economia, no curso de graduação. Ele é bacharel em Ciências Econômicas, comentarista das nossas revistas, da nossa CPAD, a nossa casa publicadora, autor de 18 livros, entre eles nós poderíamos citar Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Célula Tronco, Dons Espirituais e Ministeriais, As Ordenanças de Cristo, né, Cartas Pastorais, todos esses livros publicados pela casa publicadora, nossa CPAD, e é o pastor da igreja em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e deu-me a alegria, a satisfação de prefaciar o nosso trabalho, o nosso primeiro livro. O pastor Elinaldo nos recebeu de forma muito carinhosa ali na igreja em Parnamirim e fez o prefácio do nosso livro. Nossa gratidão, nossa saudação, nosso muito obrigado desde já, mais uma vez, né? Nós estivemos lá em Parnamirim, o pastor Elinaldo esteve aqui conosco falando sobre mordomia, a nossa 7ª lição, da lição comentada por ele, e nesta oportunidade nós temos a grata satisfação de tê-lo na nossa sala dos professores conectados, no nosso 9º encontro, ou na nossa 9ª edição. Pastor Elinaldo, bem-vindo, fique à vontade. Costumamos dizer, fazemos como, seguimos a orientação do apóstolo Paulo, em remir o tempo. Então, como nós citamos ainda há pouco, nós vamos reforçar Eclesiastes 9:17, parte A. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas. Pastor Elinaldo, com a palavra. Agora está me ouvindo, vocês? Sim, agora estamos ouvindo, pastor. Sim. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos os queridos irmãos, professores da Escola Dominical, neste 9º encontro de professores conectados, não é? Agradecer ao pastor Marcos, as suas palavras amigas, generosas, ao meu respeito, não é? Que de fato foi para mim prefaciar o livro dele, um livro bom que eu recomendo para todos os queridos irmãos professores e alunos também, de um modo geral. Nosso Ilemar, Deus abençoe, que intermediou este encontro, não é? Este encontro, esta palavra, certo? Então, meus irmãos, o tema, como foi dito aí, como eu disse a nossa irmã Silemar, eu não teria tido tempo de preparar um estudo novo, mas um estudo que eu tenho sobre o preparo integral do professor da escola dominical, a meu ver, atende plenamente a esse objetivo ou aos objetivos desse encontro, certo? Então, nós dizemos a guisa de introdução, e o pessoal ela coloque o slide na tela, não é? Irmã Silemar, colocar na tela o nosso slide, para nós começarmos a comentar, vocês vendo aí a tela. Vou colocar agora, pastor, viu? Estou só colocando aqui no modo de apresentação, e já vou colocar aqui para... Ok. Já está entrando. A minha pergunta... Consegue visualizar aí, pastor? Comecei a visualizar assim a tela. Sim, Aí só um minutinho. O Marco falou, irmão Zé Carlos, é o nosso pastor ou não? Não, José Carlos é o nosso vice, José Carlos dos Santos é o nosso vice-superintendente. Eu saúdo, irmão José Carlos, rapaz do Senhor. Se fosse o nosso pastor, eu teria que lhe dado, não é, um destaque maior. Com certeza. Aí tá, meus queridos, o tema do nosso estudo, preparo integral do professor da EBD. Como introdução, né, aí você pode passar o próximo slide. Como introdução, nós dizemos o seguinte, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus enviada aos homens.
Pode passar, irmão Silemar. Viu? Deixa nesse primeiro ponto aí. A Bíblia é a palavra de Deus enviada aos homens. Nela nós podemos encontrar a didática divina, não é? Desde o Antigo Testamento até o Novo. Com Jesus Cristo nós encontramos, amados, a perfeição do ensino. Ele foi o mestre por excelência. Em seus discursos, suas parábolas, interrogações, diálogos e na prática da sua doutrina. Então, neste trabalho, nós vamos fazer alguma ligação entre a didática e o ensino na Bíblia. O primeiro ponto é o preparo bíblico e espiritual do professor da escola bíblica dominical. Aí nós temos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, não é? E vocês devem se lembrar, está com a sua Bíblia aí aberta, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É sempre bom a gente abrir a Bíblia, porque evita não dizer a coisa completa, não é? Diz a palavra de Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado, veja as qualidades, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, não é? Então, está no primeiro, o primeiro tópico, apresentando-se a Deus. Então, meus irmãos, o obreiro, antes de tudo, o professor, para mim, ou a professora da escola dominical, é um obreiro, uma obreira, e se encarrega de uma obra muito importante na casa do Senhor, que é a área do ensino, não é? Então, deve se apresentar a Deus, deve dizer, Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes o professor não toma essa atitude assim. Senhor, eu quero ser professor da escola dominical, como aconteceu comigo. Mas o pastor da igreja chama, o superintendente chama, isso é, de certa forma, uma chamada para uma missão, uma obra. Então ele diz, eis-me aqui, Senhor, não é? Tudo que fazemos para Deus deve ser como para Deus e não para com os homens. Lá em Colossenses 3:23. Em segundo lugar, nesse texto, o apóstolo diz que deve se apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Não é? Que não tem de que se envergonhar. Então, o professor da EBD é um obreiro. É um obreiro, precisa ser aprovado por Deus. Não é verdade? Precisa ser aprovado. Em primeiro lugar, deve ser aprovado. Pode colocar outro item, irmão? Já estou no segundo item. Como obreiro aprovado, não é? Isso pode deixar os 3 itens aí, não há problema. Obreiro aprovado. Aprovado em quê, meu irmão? Aprovado no testemunho pessoal. Né? Aprovado na vida familiar. Aprovado na vida social e na vida da igreja. Eu mandei para a nossa irmã Silemar a apostila e ela pode colocar, ou já colocou à disposição de vocês, ao vocês estudarem com mais calma. Pode passar, irmã. Desculpe, eu adiantei. Volte ao slide anterior. Isso. Então, primeiro, apresentar-se a Deus. Segundo, como obreiro aprovado. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. Este é um ponto fundamental, irmãos. O obreiro, como Timóteo, precisa saber manejar a palavra. O homem, a pessoa que ensina o obreiro deve entender esse manejo da palavra. Quem ensina é professor, é mestre. Diz a Bíblia em Efésios 4:11, não é? Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores e doutores, não é? E ele disse outros para mestres, etc., doutores. Para ter esse manejo, é preciso que o professor tenha certos cuidados. Saber manejar bem a palavra da verdade, né? Viu? Ele precisa ser um leitor persistente e estudioso da Bíblia. Está lá em 1 Timóteo 4:13. Precisa ler a palavra, persiste em ler.
Ele precisa ser dedicado ao ensino. Ô, irmão, não sei se você sabe de uma coisa. A maioria dos crentes pentecostais não ama a Bíblia. A maioria dos crentes pentecostais... Está ouvindo, irmão? Estamos ouvindo sim. Eu tirei agora, botei ela no seu vídeo, tá certo? Para o pessoal olhar bem. Veja bem, realmente o comentário demora um pouquinho. Tá ouvindo, né? Sim, senhor. Veja bem, a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não lê a Bíblia. Essa é uma característica negativa do nosso povo, não é? Nós, em matéria de leitura da Bíblia, nós perdemos feio para os adventistas. Viu? Eu já fiz concurso nacional da Bíblia e sempre quem ganhava os adventistas. Porque você pode não aceitar a doutrina deles, entende? Mas eles são leitores assíduos da Bíblia. Pastores adventistas leem a Bíblia, embora interpretem de maneira equivocada. Mas os crentes da Assembleia de Deus não leem a Bíblia. E digo mais, uma última estatística, meus irmãos, diz que mais da metade dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia toda uma vez sequer. Meus irmãos, como é que pode? O pastor deve ser um ensinador por excelência, não é verdade? Pastor deve ser, né, um ensinador por excelência. Não lê a Bíblia toda. Como é que ele vai inspirar, estimular os membros da igreja, os congregados, os jovens a ler a Bíblia se ele não lê a Bíblia? A maioria dos crentes da Assembleia de Deus, ele só abre a Bíblia no dia de culto, quando vai ao culto, uma vez na semana. Não é verdade? Aí o pastor diz, vamos ler a leitura no livro tal, fazer a leitura oficial. Ele lê a Bíblia. Terminou, ele fecha, acabou. Só vai ler de novo aquele trechinho lido no próximo culto. Um professor não pode ser assim. O professor tem que ser um leitor diário da palavra de Deus. Irmão, para poder também ser um dedicado ao ensino. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, para estimular os irmãos a lerem a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia 47 vezes. Ela toda. Me arrependo de não ter começado a ler mais cedo, não é? Mas são 47 leituras de Gênesis a Apocalipse, está vendo? De Gênesis a Apocalipse. Procure conhecer, seja um leitor de bons livros também. Bons livros. Né? Nossa CPAD, uma editora, tem livros muito bons. Cuidado com algumas armadilhas que tem por aí, não é? De heresias. Depois, procure conhecer versões variadas da Bíblia. Não é? Você não é obrigado a ter sempre essas versões com você, mas para estudar a palavra de Deus, entende? Estudar a palavra, seja um bom leitor, viu? Eu tenho várias versões da Bíblia. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de aplicação pessoal, não é? Bíblia apologética e várias Bíblias. É bom você ter na sua biblioteca dicionários, concordâncias, enciclopédias bíblicas. Também seja um leitor de revistas, de jornais, etc. Pode passar para o Twitter, irmão, tópico 2. Então, já vimos o preparo bíblico espiritual, não é? O segundo tópico é o preparo teológico do professor. Nós dizemos, irmão, que não é indispensável esse preparo teológico, não é? Mas é interessante se o professor da escola dominical puder fazer, superintendente, não é?
fazer um curso teológico. Nele, você não vai dizer que vai ser um excelente professor da EBD. Não, porque o excelente professor é Deus quem faz. Mas a igreja pode fazer a sua parte, não é? Promovendo seminário, promovendo cursos, encontros como esse, e o próprio professor se esforçando, na verdade. O curso tem uma visão ampla, não é? Pode passar outro item. É interessante, o professor é feito por Deus, não é? Mas ele dá uma ampla visão de quê? Vocês vão ver aí, da teologia sistemática. E aí, estudando teologia sistemática, você vai estudar sobre doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do homem, doutrina do pecado, o que mais? Doutrina da salvação, etc. Doutrina da igreja, e assim por diante. Tá certo? Pode passar, meu irmão. Então tá chegando ainda aí na tela o slide, né? Próximo item aí, mano. Isso. Não, é o outro jogo, você vai passar para o quarto slide, eu acho, né? O outro slide, isso. Então, esse já vem preparo, o preparo bíblico, o preparo teológico, não é? E no item 2, no item 3, o preparo didático. O preparo didático do professor. Tá certo? Observe bem. O que é que significa isso? Viu? Preparo didático. Mas aí, nesse item 3, tem uma coisa importante que está na apostila, não está aí, né? Vamos lá. Preparo didático. O que é didática? Didática é a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Eu fiz um curso de didática na universidade. Técnica de ensino, eu fiz, juntamente com minha esposa, né? Ela é formada em pedagogia. Ambos estamos aposentados. O irmão Marco leu aí um currículo meu, versão mais antiga, porque eu fui, não é? Professor da Universidade de Economia na graduação, mas fiz pós-graduação em Administração e me tornei professor do mestrado de Administração Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, para melhorar como professor, eu fiz curso de didática, tá certo? A didática é interessante. Há um autor que diz que é ciência, a arte e a técnica de ensinar. Como ciência, baseia-se em princípios científicos, chamados de leis do ensino. Não é? Como arte, envolve a prática e a habilidade em comunicar conhecimentos. Como técnica, utiliza métodos e recursos que facilitam o ensino-aprendizagem. Você entendeu? Então, é ciência, é arte e é técnica. Agora, eu já vi professor que sabe muito da Bíblia, mas como professor foi um fracasso. Porque ele não tinha didática. Pra você ter uma ideia, um professor eu fui superintendente da escola dominical há muito tempo, e observei uma classe de crianças que começou em janeiro com umas 20 e poucas crianças, mas já em março só tinha umas 10, não é? E eu fiquei curioso e fui lá, cheguei junto para ver como aquele professor ensinava. Olha só como o professor fazia. Ele chegava na aula, olha aí, criança de 7 a 10 anos, etc. Chegava na aula e dizia: meus amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. As crianças olhavam para ele assim, não é?
e dizer, Pai do Senhor, amém. Aí eu entendi. E ele dava aula como quem está pregando num culto ao ar livre, entende? Para as crianças. Eu já assumi, aquele professor já estava lá, então eu tive que mudá-lo. No outro trimestre, não é? No outro trimestre eu já tive que mudar aquele professor, porque ele não sabia, não tinha didática para ensinar crianças, entendeu, meus irmãos? Então, didática é isso, é arte, é técnica, é saber transmitir na linguagem adequada, com o método adequado, a lição, tá certo? Pode colocar o slide, Marcilemar. Bem, estamos aguardando, aí eu acho que agora já é o quinto slide, talvez. Isso. Já falei o que é didática, né? Ensinar é outro conceito importante que o professor deve saber. Ensinar, segundo o autor, Rodrigues, ensinar não é somente uma ciência, mas também uma arte. Você é um artista, mais um artista do que um cientista. Em terceiro lugar, educação. Aqui precisa cabe bem atenção, meus irmãos, para chamar a atenção de vocês. Aqui em Parnamirim está chovendo forte, viu? Apareceu o barulho aí, é uma chuva forte aqui em cima da nossa casa. Bom, então, o que é educação? Tem muita gente que confunde educação com instrução. Não. Instrução é uma coisa e educação é outra muito importante. Entendeu? Muito importante o que é educação. A educação, podemos dizer, é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento para a vida. Desenvolver, crescer, se aperfeiçoar na vida ou para a vida. Certo? Então, um outro autor, Gregory, vê dois conceitos. Primeiro, desenvolvimento das capacidades segundo a aquisição de experiência. É a arte de exercitar e a arte de ensinar. Então, o resultado esperado na educação, quando é educação, o que é que se espera, irmão? E se aplica a nossos alunos na escola dominical. Uma personalidade bem desenvolvida, física, intelectual e moralmente, e eu acrescentaria espiritualmente, com recursos tais que tornem a vida útil e feliz e habilita o indivíduo a continuar aprendendo através de todas as atividades da vida. A educação é isso. O processo que prepara a pessoa, aperfeiçoa, desenvolve para a vida como cidadão. Viu? Para a vida como cidadão, está entendendo? Como cidadão cristão. A educação cristã é outro ponto aí, 1.4. É o processo de ensino-aprendizagem proporcionado por Deus através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, transmitindo valores e princípios divinos. A educação cristã tem que ter fundamentada em princípios e valores éticos, morais e espirituais, com base na palavra de Deus. É muito diferente da educação secular nas escolas públicas ou privadas. Nas escolas públicas e privadas, se não for de uma igreja, uma escola confessional, eu digo a vocês, não existe educação. Não há educação na escola secular. Você pode dizer, pastor, o senhor está sendo muito radical? Não. Não. Eu fui professor 18 anos e sei o que é o ensino na escola secular.
A minha esposa foi professora a vida toda, não é? E também sabe o que é educação secular. Na verdade, não tem educação. Existe instrução e transmissão de conhecimentos. Você está entendendo? Instrução e transmissão de conhecimentos técnicos, científicos. Viu? Técnicos, científicos. Por quê? Vamos tomar um exemplo de um assunto que é ensinado nas escolas seculares, de crianças, de adolescentes e de adultos, principalmente. Educação sexual. Vocês acham que na escola secular tem educação sexual? Tem não, minha gente. Não tem. Não tem educação lá. Por quê? Lá só tem instrução técnica, científica, desprovida de qualquer tipo de valor ético, moral ou espiritual. Haja vista que com o governo petista, dos senhores Lula, não é? Os senhores Lula e Dilma, não é? Foi uma tragédia o ensino nas escolas de primeiro nível, segundo nível e ensino superior. A educação sexual é só dizer como é o corpo do homem, o corpo da mulher, e que a criança já pode conhecer o seu corpo, não é? Se masturbar, e pode também beijar na boca da coleguinha, menino beija na boca do menino beija na boca da menina. Isso foi ensinado demais nas escolas. Isso é uma depravação, isso não é educação. É como disse uma professora pernambucana, eles cometeram um verdadeiro estupro mental. Estupro mental. Está entendendo? Eles cometeram o verdadeiro estupro mental. Então, meus irmãos, na escola, a escola secular, não existe educação. Existe instrução. Não. Ensina inglês, francês, português, matemática, química, física, biologia, ciência, informática. Onde é que está o valor? Jamais vão dizer lá que sexo antes do casamento é pecado. Jamais. Jamais. E agora, depois que eles, vem da época daqueles governos malditos, valorizaram, incentivaram a famigerada, diabólica ideologia de gênero, não é? Ideologia de gênero que foi forjada na cabeça do próprio Lúcifer, não é verdade? Então, meus irmãos, a coisa ficou complicada, né? Complicada. Não tem valores espirituais, morais, coisa nenhuma. Agora, vocês sabem que é ideologia de gênero, não vou me deter nisso, tá bom? Passando para o slide mais uma vez. Pode colocar o slide, irmã Silene. Estou aguardando o slide. Estou colocando, um momentinho, viu? É porque atrasa um pouco mesmo, não é? Não, é porque uma pessoa pediu para entrar, aí o sistema ele dá preferência a quem pediu para entrar antes de botar o slide. Mas já está colocando aí na tela, viu? Certo. Então falamos sobre educação, não é? Já viu que a educação não tem nada a ver com instrução. Muito menos educação cristã. Em quinto lugar, educação religiosa, que equivale aí, no caso, a cristã, pode ser dada na igreja local, na escola dominical e no lar. Daí é muito interessante esse aspecto aí. A educação, você não pode dizer que ela é dada só na escola dominical. Não.
A igreja não substitui o lar. E o lar não substitui a igreja, meus queridos irmãos, não é? Então, na igreja, nos cultos de doutrina, quando se fala em doutrina, pensa que é só o ensino das verdades bíblicas. É educação cristã também. Na escola dominical é um lugar por excelência para se ministrar o ensino, a educação. Por quê? Porque é por faixas etárias. E no lar também. Lamentavelmente, tristemente, meus queridos irmãos, o lar cristão falhou e tem falhado grandemente na sua maioria, porque a maioria dos crentes, além de não gostar de ler a Bíblia, não ama a Bíblia, não ama a palavra de Deus, os crentes não gostam de levar a sua família aos pés do Senhor, no seu lar. Não. Por quê? Não fazem o culto doméstico. Eu já dei seminário em todo o Brasil, pela graça do Senhor, com exceção do estado Tocantins. Viu? Hoje estou saindo menos porque a igreja que dirijo, pela graça de Deus, é grande, não é? Não posso estar viajando assim. Poucas vezes no ano eu saio. Mas passei de norte a sul, de leste a oeste, não é verdade? Então, o pessoal não faz culto doméstico, ou seja, não quer educação no lar, viu? E em sexto lugar, pedagogia. O que é isso? O que é pedagogia? É a teoria e a ciência da educação e do ensino. Conjunto de doutrinas, princípios e métodos de educação e instrução que tendem a um objetivo prático. É a arte e a ciência de ensinar e educar. Enquanto a didática, vocês se lembram? A didática é prática, a educação é ciência, doutrina, é a teoria, digamos assim. Pode passar, irmão, para o outro item, muito bem. O papel do professor nas igrejas. Se ele é um educador, não é? Ele não deve ser um instrutor, não. Não deve ser só um instrutor, não. Tem que ser um educador. O educador é aquele que educa, na verdade. Então, como a didática é uma técnica, é uma arte, na verdade, do exame de conhecimento, viu? O professor tem um papel fundamental, meus irmãos, para estimular, dirigir e auxiliar a aprendizagem. Ele deve ser um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, para transmitir a palavra na escola dominical. Jesus diz, portanto, ide ensinai. Olha aí, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 19, 28. Veja que ele não disse só, ide pregar o evangelho, ide ensinai. Mandou pregar e mandou ensinar. Está entendendo? Ensinar. O professor cristão deve ser amigo do aluno, procurando relacionar-se bem com ele. Deve ser um bom intérprete, entende, irmãos? Um intérprete do conteúdo da lição, não é verdade? Deve ser um planejador, procurando adaptar lições e currículos à necessidade do aluno. E também ele deve ser um aprendiz, não é? Que está sempre aprendendo com Deus, diante de Deus, como melhorar o seu papel como obreiro voltado para o ensino. Entendeu, meus irmãos? Além disso, ele deve ser um exemplo. Tiago diz, assim falar e assim proceder. Na escola secular, o professor pode ser um mero transmissor. Na igreja, não. Na EBD, não. O professor tem que ser um bom ensinador, mas também tem que ser exemplo. Tá? Pode passar. Atitudes do professor da EBD. Viu? O
Professor na igreja, irmão, primeiro precisa ser, como foi dito no versículo lido no início, apto para ensinar. Dedicado, na verdade, apto para ensinar. Paulo disse a Timóteo, aquilo que você recebeu de mim, confie a homens idôneos, aptos para ensinar. Precisa ser uma pessoa dedicada ao ensino, como diz Paulo Romano 12:7. Não é? Precisa apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pode prosseguir, Marcelino? Não é? Então, deve ser um orientador de mentes e vida dos alunos, deve ser uma pessoa entusiasmada, sincera, humana, otimista, também deve ser atualizado, não é? Também deve ser, deixa eu ligar aqui o ventilador, deve ser uma pessoa atualizada, viu? O professor não pode ser desatualizado, não. Além de ler a Bíblia, como eu disse, ele precisa ler bons livros, ler periódicos, né? Cristão, para se atualizar. E só se atualizar, inclusive, matéria de ensino. Outra coisa, irmão, professor na classe não deve fugir do assunto da lição. Tem professor que fica contando testemunho, eu diria até melhor, testemunho, não é? Testemunhos, entendeu? A lição é sobre o Espírito Santo, a gente falar sobre uma vaca que caiu dentro d'água, não sei o quê, uma galinha que comeu uma cobra. Não, meu irmão, não tem nada que sair do assunto. Viu? Eu já vi professor na igreja que dirijo, na igreja que eu passei, que ele parece que não gostava das lições da CPAD, não. Ele lia a lição da classe, mas quando ele ia dar a outros tópicos, né? Eu dizia alguns deles, acho que eu vou dar o nome de alguns irmãos aqui, para ser professor, e para ser comentarista da lição, que eu tenho irmão que não pega a lição, só lê o título da lição textual e o resto ele inventa, ele colocou outro comentário lá. Isso é vaidade e presunção, falta de humildade. Então, deve seguir os itens da lição, meus irmãos. Agora, ele pode enriquecer a lição com fatos novos, entendeu? Não apenas ler a lição, tá entendendo? Ele pode até trazer um testemunho, desde que o testemunho seja ligado à lição, entende? Trazer experiência. Ali na lição, ele traz texto paralelo para enriquecer o conteúdo, não é? Não ler simplesmente a lição. Agora, cuidado para não confiar no improviso, viu, irmão? Sabe o que é? Tem que ter cuidado. Não confiar no improviso, não. Deve ler a lição direitinho, ler toda, sublinha toda a lição, faz observações, está entendendo? Faz observações, para quando ele chegar lá, ele está preparado. O professor tem que estar mais preparado do que o aluno. Porque se o aluno fizer perguntas dentro da lição, ele saber responder. Está entendendo? Saber responder. Ser pontual e assíduo. Ser pontual e assíduo. Quer dizer, pontual quer dizer que não falta. É que chega na hora. E assíduo quer dizer que está sempre. E no final da aula, é bom que se faça a avaliação, como tem nas nossas lições da escola dominical. Pode passar adiante. Quatro, como o professor deve ver o aluno. Isso é importante, viu, irmãos? Que no processo do ensino-aprendizado, o foco, o objetivo, o centro do ensino não é o professor. É o centro das atenções, é o cantor, é o pregador, muitas vezes, é a banda que toca por aí, é o centro das atenções. No ensino, não. No ensino, o centro das atenções deve ser
o aluno. Então, em muitas igrejas, o aluno não é o centro do ensino. Não. Tem professor como aquele que ficava saudando com a paz do Senhor, os alunos, etc. A classe desapareceu. E embora. Quando colocamos um professor de verdade, a classe voltou todinha. Porque ele foca no aluno. Ele transmite a mensagem pensando no aluno. Não é? Pensando no aluno, meus irmãos. Então, isso aí quando o professor, dê licença aqui, quando o professor, olha só, quando o professor não coloca o centro das atenções para o aluno, ele vai sentindo que não tem muita importância ali e ele vai deixando. Uma classe começa com 40 alunos e termina o ano com 10, se muito terminar. Viu? Muitas ausências. Jesus valorizava o discípulo, sabia disso? Ele valorizava os discípulos, meus irmãos. Entende? Ele valorizava o discípulo. Como? Ele fazia perguntas aos discípulos. Que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, Jeremias, um profeta. E vocês, que é que dizem? Jesus valorizava, fazia perguntas aos discípulos. Irmão, tem professor que o aluno pode botar um gravador e ver depois, porque só ele fala. Uma boa aula tem que haver interação entre os professor e aluno, e os alunos. Um professor que diz que não pode fazer pergunta, ele é fraco, medroso e incompetente. Entende? Eu, por exemplo, não gosto de ensinar uma classe que não faz perguntas. Eu dou aula em nossa escola teológica e provoco a turma. Façam perguntas. Eu gosto de ser questionado. Não quer dizer que eu sei tudo, não, mas que nas perguntas me estimulam a aprender. Está entendendo? Aprender mais com os alunos também. Jesus ensinava os discípulos, por exemplo, a resolver problemas. Quer ver um exemplo? Na multiplicação dos pães. Ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode dizer que ali naquela primeira multiplicação dos pães tinha 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Aí, o discípulo chega para Jesus e diz assim, meu irmão, mestre, esse pessoal faz 3 dias que está conosco, acho melhor o senhor liberar esse povo vai embora para procurar comida por aí. Jesus sabe que nós estamos num lugar deserto. Olha a lição que Jesus deu nos homens, lição prática, e disse, vocês é que vão dar de comer a eles. Ele não disse, pode deixar comigo. Vocês é que vão dar de comer. Eu disse, espera aí, mestre, 200 dinheiro não dava para esse povo. Como é que o senhor diz um negócio desse? Vê se tem alguma comida por aí. Aí um rapaz lá, um adolescentezinho, tinha 5 pães e 2 peixes. Pode trazer para mim. Veja que ele envolveu os discípulos na solução do problema. Os discípulos entregaram os 5 peixes e 2 pães a Jesus. Jesus levantou para o céu as mãos, orou, abençoou. Aí terminou e disse, pronto, pega. Olha, era 5 pães e 2 peixes. Entregou um pão ao primeiro discípulo. Enfim, ele foi entregando os pães, só que a proporção que ele recebia, e começava a distribuir, o pão se multiplicava. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você está entendendo? Os peixes também. Jesus botou na mão dos discípulos, os discípulos foram distribuir, o pão se multiplicar. Quer dizer, o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Foi Jesus que fez, mas fez através deles. Através deles. Você está entendendo? Então Jesus valorizava o discípulo. Pode voltar o slide, irmão? O slide na tela, não é? Ele também valorizava o grupo. Ele formou um grupo de 12 discípulos.
12 discípulos. E enviou aqueles... Pastor Elinaldo, Oi. vou colocar agora aqui para o senhor a apresentação, mas eu só queria aproveitar aqui que eu estou ainda colocando, e conforme eu falei no início, reforçando aqui no meio da palestra, que a partir de agora, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos fechar para comentários, né? E agora serão as perguntas. Então, quem já colocou aí no chat perguntas anteriores a esse horário, não tem como a gente recuperar, porque são muitos comentários. Então, você coloca novamente a partir de agora. E os irmãos que gostam de fazer comentários, por favor, nós pedimos que não façam mais comentários, agora só perguntas. E estaremos priorizando as perguntas relacionadas ao tema, certo? O pastor está falando sobre competências espirituais e técnicas do professor. Então, não adianta você perguntar aqui para a gente como é que faz para incentivar o aluno a ir para a sala de aula. Um exemplo, tá certo? Então, desde já, eu quero agradecer e pedir e retornar aqui, pastor, com o seu slide. Vou colocar no... Mas, só uma pergunta. Sim, pode falar. A senhora acha melhor dar uma parada aqui, já começar as perguntas, ou... Não, pode prosseguir. As perguntas só no final, a partir das 21 horas. Pode bom. Viu? Pode prosseguir. Entendi. Então, aí está a atitude do professor, né? É o item 4. Já passou esse item, o outro slide. Tá bom. Pode passar esse aí. O objetivo do ensino na igreja, meus irmãos, qual é o objetivo do ensino na igreja? Não é? É o aluno e suas relações com Deus. Você já pensou como isso é tão importante, não é? O aluno e suas relações com Deus. Imagine o valor disso, saber se relacionar com Deus. Existem muitos crentes, irmãos, na igreja que não sabem se relacionar com Deus. Não sabe orar, não sabe ler a Bíblia. Nunca jejuaram na sua vida, entende? Nunca jejuaram. O que é isso? É falta de saber relacionar com Deus. Entende, irmãos? O aluno são relações com Jesus, quer dizer, é importante, daí porque é importante o aluno ter um curso de teologia, ele vai aprender mais sobre Deus de maneira profunda, vai aprender sobre Jesus, não é? Sobre Jesus, todos os aspectos mais importantes de que a Bíblia fala sobre Jesus. Você entendeu? Então, a missão de um professor na igreja, está aí porque eu disse, ele não é um instrutor. Ele não é um instrutor, ele é um educador. Ele é um educador cristão mesmo. Educador cristão. Entende? Então, o professor deve ensinar isso. Já pensou como é rico o papel do professor, o trabalho do professor, a competência dele, espiritual, didática, técnica. Não é verdade, irmãos? Então, veja só, o aluno e suas relações com Jesus. Tem muitos alunos que nasceram no evangelho, digamos assim, os pais já eram crentes, muitas vezes não tiveram discipulado nenhum, meu irmão. Não tiveram discipulado. Entende? Um novo convertido numa igreja que tem discipulado como a nossa, não é? Ele é bem preparado, porque ele aprende essas verdades bíblicas no curso próprio para ele. As lições da escola dominical, da CPAD, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, eles aprendem bem. Ter filho de crente não sabe nada daquilo. Entendeu, meu irmão? É muito importante. Muito importante isso, meu irmão. Então, o aluno são relações com a Bíblia. Bíblia. Salmo 119, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é? O aluno deve saber conhecer a palavra de Deus, ler, está entendendo? Ler a palavra,
estudar a palavra, conhecer a palavra. Daí que eu disse lá no início, né? O professor deve ser um estudioso da Bíblia. O aluno tem relações com a igreja, irmãos. O aluno e suas relações com a igreja. Então, tem lições bíblicas que falam nisso, na verdade. Nós seguimos o currículo, né? Que já vem pronto da escola dominical, não é verdade? Da escola dominical. Vez por outro, o assunto é muito teológico, muito profético, tudo isso é muito bom. Mas precisa atender esse objetivo, o aluno com a igreja. O aluno são relações consigo mesmo. Sim, voltando ao aluno com relação à igreja, meus amados irmãos, vocês sabem, por exemplo, uma hora dessa de pandemia, de quarentena, as pessoas não estão indo à igreja. As pessoas não estão indo à igreja no sentido do templo, não é? Do templo. E hoje um pastor dos Estados Unidos me pediu para gravar um pequeno vídeo para dar assim, um estímulo aos irmãos, porque tem pastores que estão ansiosos, né? São ansiosos. Meu Deus, e agora, depois da pandemia? Será que os crentes vão para a igreja? Como é que vai ser? Eu gravei aquele videozinho de 4 minutos, na verdade, dizendo o seguinte: meus irmãos, devemos dar graças a Deus pela quarentena, apesar de ser uma coisa ruim, mas Deus transforma coisa ruim em coisa boa, transforma maldição em bênção. Muita gente não estava tendo tempo de ler a Bíblia, nem sabia abrir a Bíblia, e Deus disse: agora você tem tempo. Muita gente não estava tendo tempo de orar, agora está orando. Entendeu? Muita gente não fazia o culto doméstico, agora está fazendo. Então, ensinar as pessoas que a igreja começa em nossa casa. A igreja não começa no templo, a igreja começa em nossa casa. A primeira igreja que nós, pastores, devemos procurar ganhar, nós crentes, em geral, é a igreja que está na nossa casa. Tá certo? O aluno relações consigo mesmo. Entende? É um assunto interessante, porque fala da sua visão de si próprio, não é? Tem muita gente hoje em depressão, hoje muita gente confusa. Por quê? Porque não está ajustado. Primeiro com Deus, não está equilibrado com Deus, nem equilibrado consigo mesmo. E a palavra de Deus mostra tudo isso, como se deve fazer. Né? O aluno são relações com os outros. Que coisa importante, irmão. O aluno e suas relações com as demais pessoas. Né? E foi o que Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Viu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. A Bíblia ensina como se relacionar. Qual é a essência do cristianismo e que se deve expressar no relacionamento com os outros, com o próximo, não é verdade? É o relacionamento através do amor cristão. Não é verdade? Jesus disse, o 11º mandamento: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Entende, irmãos? A igreja tem que passar essa lição de amor. A essência do cristianismo é o amor. Não é? Primeiro o amor de Deus, depois o amor fraternal, não é? O amor para com o próximo. Isso é importante demais. Pode passar para outro item, o preparo didático, não é? O item 5, irmão, cadê o item 5? Tá aí, não? Não, é esse mesmo, você tem razão. Vamos lá. Pode colocar esse aí, pode colocar o outro. Vamos lá. Métodos de ensino, não é? Método de ensino
Vamos lá. Estou me localizando aqui no meu esboçozinho. Método de ensino, irmão. Olha bem. Né? Os métodos de ensino na igreja, irmão, devem ser vistos da seguinte maneira. Em termos didáticos, existem métodos tradicionais e métodos modernos. Entende? Nas igrejas, de modo geral, é mais utilizado os métodos tradicionais. Certo? Métodos tradicionais. E o mais tradicional deles é o chamado método expositivo. É aquele que o professor não usa figura, não usa audiovisual, não usa nenhum meio técnico desse, não é verdade? Então, esse método é muito bom. Na unção de Deus, dá resultados fantásticos mesmo, meus irmãos. Fantásticos, não é? Mas existem outros métodos de ensino, aí você tem na tela, né? Método de ensino individualizado. É aquele método em que o professor passa uma tarefa para o aluno estudar em casa. Estudar em casa. Esse estudo pode ser por ficha ou ensino por módulo também. Por exemplo, na escola teológica, nós damos uma vez por mês 2 módulos. 4 módulos, aliás. 2 módulos no sábado à tarde e 2 módulos no domingo de manhã, presencial. O restante o aluno estuda em casa. E vai uma avaliação onde ele faz um estudo dirigido. Estudo por ficha também, por módulo, entende? Ficha e módulo. Isso é muito, muito interessante para aproveitar esses métodos, né? Se houver condição na igreja, viu? Jesus usava métodos de ensino, né? Quando ele disse dar de comer, ele estava levando ele para um método prático. Ele formou 12 para trabalhar com ele e veio 12 de 2 em 2, tá? O outro item, irmão, pode passar. O método, por exemplo, de estudo socializado. Esse é muito bom nas igrejas, né? Inclusive na classe da escola dominical. Ó. Método, discussão em pequenos grupos. Já pensou? Você fazer uma discussão em pequenos grupos. Você pega uma classe, por exemplo, dá uma aula hoje no domingo. Mas, irmão, na próxima aula, nós queremos trazer que vocês se organizem em grupos e cada grupo vai trazer um resumo do assunto que você estudou. Aí pega aquele conteúdo da lição, item 1, 2 e 3, e divide, se a classe é de 30 pessoas, divide por 5 grupos, uma hipótese, ou 4, e entrega para cada um deles. Esse grupo 1 vai estudar e apresentar aqui para discussão, não é? Esse tópico tal e tal. O grupo 2 vai discutir o tópico tal e tal. O pessoal leva para casa, não é? E traz. É claro que isso depende do ambiente também, não é? Tem igreja que é tão pequena que não cabe nem as classes. Mas é possível que um grupo de discussão dirigida, o professor leve a turma para um outro ambiente na igreja, onde fique só aquela turma, lá no refeitório. Entende? Ou, como aqui em Parnamirim, às vezes, a igreja faz, alguma congregação, tem uma escola perto. Aí vai lá durante a semana, leva um ofício, pede para ceder uma classe da escola para a classe da escola dominical. Entende? Com oração e com ação é possível. Discussão de pequeno grupo, discussão dirigida. Aí as pessoas discutem e o professor vai orientando. Dramatização. As igrejas têm muita gente boa nisso, não é? Dramatização. Então, o professor pode fazer uma dramatização daquela lição bíblica, sobretudo para criança, para adolescente, para os adultos, muitas vezes não usa muito, mas se quiser faz também. Dramatizar. A dramatização dá muito trabalho porque tem que ensaiar
com os figurantes, né? E, finalmente, seminário. O seminário aí pode ser o seminário para a escola dominical, seminário para os professores, né? Seminário para a escola dominical. Os irmãos sabem como fazer isso, né? Então, esses métodos de ensino. Vamos para frente. Os materiais de ensino, ou meios de ensino. Tá bom? Estamos chegando já pertinho do final. Então, nas igrejas, é muito pouco utilizado. A maioria das igrejas não usam esses materiais de ensino, não é? Hoje se usa muito mais, graças a Deus. Houve tempo que era pecado, sabia? Houve tempo, meu irmão, que o radicalismo e a visão de santidade era tão radicalista que não podia colocar um quadro diante da classe, porque era pecado. Mas esse tempo já passou. É da história antiga da igreja. Entende? Muitas vezes faltam recursos, ou às vezes falta estrutura. Não é verdade? Então é muito importante que procure-se usar. Tem obreiro ainda hoje que não admite, digamos, o uso de audiovisual no templo. O retroprojetor. O projetor está superado, agora é o data show, é o projetor, não é? Projetor de multimídia. Então, a igreja que puder, faça isso. Aqui em Parnamirim, nós distribuímos para cada classe da escola dominical, tem aquele painel, não é? Painel branco, né, de fórmica, para o professor escrever ali, ou colar alguma coisa, não é? Ele pode colocar o seu plano de aula ali, né, em letras grandes, coloca ali e vai explicando aos alunos. E temos disponibilizamos também monitores de computador. Né? Então, o professor que quer dar aula com o monitor e com notebook, ele pede antecipadamente, a Secretaria da Escola reserva, e o professor dá aula no monitor ali com o projetor de multimídia, com o seu notebook. Entende? Projetor de slide, né? Videocassete é antigo, mas em algum lugar ainda tem. Mas também você pode usar materiais simples, né? Material simples, irmãos, para fazer alguma coisa. Isso eu noto muito na classe das crianças, elas usam cada recurso interessante, um material simples mesmo, né? Papel reciclado, cartolina, sucata e outros materiais que exigem muito a criatividade. Né? Pode passar, meu irmão. Aí você vê a importância, por exemplo, dos audiovisuais, né? A importância deles, meus irmãos, eles... Alguém já disse que a aprendizagem ocorre pelos sentidos, né? 5 sentidos. Pelo paladar, pelo tato, pelo cheiro, pela audição. Olha os percentuais. 1% pelo paladar. 1,5% pelo tato, pegando. 3,5% pelo cheiro. 11% pela audição e 83% pela visão. Então, veja os métodos. Aí você tem 3 tipos de método de ensino. Não é? De audiovisual. Métodos comuns. O professor somente fala, ou só mostra, ou fala e mostra. Se o professor apenas fala, que é o mais comum, dentro de 3 horas, o aluno é capaz de lembrar 70%. Isso em média, né? Mas 3 dias depois, ele só vai lembrar 10%. Cai. Se ele só apenas mostra, ele fala e mostra, aliás, se ele só mostra, em 3 horas lembra 72%, e em 3 dias já lembra mais um pouco, 20%. Agora, se o professor fala e mostra, usa algum áudio visual, imagem, não é verdade? Então, em 3 horas, a pessoa lembra 85%, e em 3 dias lembra-se de 65%. Está vendo? Pode passar, irmã Silene.
Isso. Os métodos, os meios auxiliares ajudam a captar atenção, ajudam a manter o interesse, ajuda a aclarar as ideias e ajuda a reter aprendizado, né? Você fazendo e mostrando. Há um provérbio chinês que diz: o que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, lembro. Se eu faço, aprendo. Pode passar, irmão. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Né? João 15, 5. É o final dessa apresentação. Quer dizer, sem o poder de Deus, sem a direção de Deus, sem a sua unção, meus irmãos, você pode ser o maior professor didático do mundo, não vai alcançar os objetivos. Não pode fazer nada que realmente seja edificante, real, né, de acordo com a vontade de Deus, para a formação das pessoas, né, das pessoas dos alunos da escola dominical. Bom, estou à disposição dos irmãos para perguntas. Senhor Pastor Irinaldo, muito obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui com algumas perguntas. Como eu mencionei aos irmãos, nós vamos priorizar as perguntas que são relacionadas ao tema, tá certo? Recebemos perguntas que não são relacionadas ao tema. Se der tempo, a gente com certeza vai responder. Pastor Irinaldo, um dos irmãos pergunta aqui se o professor da escola dominical, obrigatoriamente, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não há na Bíblia essa determinação. Você vira em Romanos 12, 7, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Não é? Se ele for batizado com o Espírito Santo, é melhor. Você entende, né? Ele terá uma unção de Deus para ensinar melhor do que uma pessoa que não tem. Agora, tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo e não sabe ensinar absolutamente nada. Não sabe ensinar nada. E eu conheço pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, mas que ensina muito bem. Muito obrigada, pastor. Um outro irmão pergunta aqui também, como é que nós podemos fazer para adquirir uma sensibilidade para saber como falar com o público? Na verdade, eu acredito que ele queira saber o seguinte, cada público, cada faixa etária, né, que a gente vê ali na escola dominical, existe uma forma diferente de falar. E aí, muitas vezes, eu, por exemplo, sou professora de senhoras, eu tenho certeza absoluta que eu não me daria bem com crianças. Eu já tenho essa sensibilidade. Como eu adquiri isso? Um dia o pastor me chamou, disse assim, fica com as crianças. Eu olhei e disse assim, não, eu acho que eu não sei mexer com criança, não. Mas como é que o dirigente da IBD, né, junto com o professor, consegue identificar isso? Um momentinho. Ali eu estou ocupado. Ligo daqui a 10 minutos, tá? Pessoa que ligou aqui. Sim. Como ter acessibilidade para se dirigir ao público do que aquele ensino, não é verdade? Então, isso aí é uma questão, a Bíblia diz, cada um fica na vocação para a qual foi chamado. Então a irmã sente mais habilidade, vocação, né, para falar para as senhoras. Já outras pessoas sentem melhor com crianças, outros com jovens, outros são um pouco polivalentes, né? Mas o que pode ajudar nisso é a pessoa participar de um curso, certo? Para professores. E que nesse curso seja ensinado, como no conteúdo, como ensinar crianças, como ensinar jovens, como ensinar adultos, entende? Aí a pessoa vai se identificar. E outra coisa, num curso como esse pode ter oficinas. Então, uma oficina para o ensino de criança, uma oficina para ensino de jovens, uma oficina para ensino de adultos, não é verdade? E aí a pessoa pode participar de mais de uma oficina e aí ele vai se descobrir. Entende? Essa é a minha resposta. Muito bem, muito bom, porque estamos aqui com os nossos professores, e eu gostaria de aproveitar para dizer que nós temos esse curso. Sim. Existe um curso chamado CCP, Curso para Aperfeiçoamento de Professores,
que é uma parceria com o Centro de Teologia, o CETAD, que fica lá no Cristo. Geralmente nós temos 2 turmas por ano, porque é um curso que ele leva aproximadamente 5 meses. Mas para os irmãos que não têm essa possibilidade, que ele é um curso mais, como o senhor mesmo mencionou, ele é mais avançado para aquela pessoa que realmente ela quer se esmerar nesse sentido aí mesmo de melhorar suas competências, né? Porém, nós estamos também com outros projetos, percorrendo as congregações, com workshops. Nós fizemos o ano passado em praticamente todos os setores. E esse ano, quando nós retornarmos da pandemia, vamos reavaliar como é que nós vamos votar, mas já estávamos com um projeto de de polo pedagógico, como o senhor mencionou aí, pastor Elinaldo Renovato, com oficinas específicas para professores de adolescentes, juvenis, jovens, discipulando e adulto. Então, veja bem, a pergunta pode falar. foi sentir aquela vocação. E eu disse, a Bíblia diz, cada um fica na vocação para a qual foi chamado. Mas muitas vezes a pessoa não percebe, ela própria não percebe. Entende? Por isso que eu digo, num curso e participando de oficina, a pessoa diz, eu gostei mais de trabalhar com criança. Outro diz, não, eu me dou mais trabalhar com adultos. Tá certo? Ok. Tem mais pergunta? Dentro das competências técnicas, que livro o senhor indicaria sobre este tema que ajuda o professor que tem vocação, mas não tem formação pedagógica, conhecer mais sobre esse assunto? E, inclusive, teve uma outra pergunta que eu não ia mencionar aqui, mas porque ela tomaria muito tempo no sentido da resposta, porque já foi praticamente tudo dito. Teve uma outra pergunta também que quais são as competências que eu identifico no professor? Um dirigente perguntando, né? Aí vai indicar o livro agora, aí já ajuda também a esse dirigente que fez essa pergunta, que é mais abrangente. Tem um livro muito bom, nosso prezado e saudoso pastor Antônio Gilberto, não é? Manual Sim. da Escola Dominical, não é verdade? Muito conhecido. Eu acho que é um livro bom para quem não tem formação pedagógica. Existem outros livros na biblioteca, mas eu não quero sair daqui para buscar, para mostrar a vocês, certo? Mas se você entrar, por exemplo, no site da Escola Dominical, da CPAD, e colocar lá livros para a Escola Dominical, vai ter uma lista, não é? Uma lista de livros para pessoas que têm formação ou não formação. Ok, pastor. Tem 2 perguntas que não está relacionada é próxima, mas ela não é relacionada ao tema, mas acredito que dá para o senhor responder. Essas 2 perguntas referem-se a recursos, inclusive, como nós estamos no 9º aqui, eu quero até dizer aos irmãos que estão fazendo as perguntas que nós já tivemos essa aula. Depois, até se vocês quiserem me procurar no privado, que o pastor vai responder, mas vocês vão querer mais detalhes, então nós temos aulas relacionadas a esse tema. E a pergunta é a seguinte, pastor: qual o método de aprendizado no geral para as igrejas que não temos muitos recursos para usar na sala? Aquele professor que não tem como comprar um quadro, aquela igreja que não tem um espaço grande, aquela igreja que até os alunos têm dificuldade de comprar revista, ou o próprio professor, ele não tem muitos recursos visuais, né, ou áudio. Que dica o senhor daria para esses professores relacionado a recursos? Bom, eu digo o seguinte, a gente deve saber procurar fazer da melhor maneira possível, não é? Com os recursos de que dispomos. Então, se a escola não pode ter, a igreja não tem um projetor de multimídia, né? O chamado data show, nem por isso é preciso deixar de dar uma boa aula. Não. Pode, por exemplo, fazer nos métodos mais antigos. Entende? Cartolina, escreve com pincel atômico, não é verdade? E coloca ali na parede. Entende? Usar a criatividade. Quando a igreja não tem recurso, usa a boa vontade e a criatividade. Agora, nossas igrejas, geralmente, elas são formadas numa espécie de rede. Pelo menos na Assembleia de Deus. Você tem uma igreja, polo, vamos dizer, no interior. No interior que, às vezes, tem menos recursos. Então, tem aquela igreja polo que tem pouco mais de recursos.
não é? E tem as congregações que não têm tanto recurso. Então, precisa haver uma conscientização para que sejam disponibilizados recursos para aquisição de materiais para ajudar na escola dominical. Entende? Isso não é fácil, mas pode-se fazer com esforço. Por exemplo, não tem recurso, as ofertas são pequenas. O pastor, com a superintendência da escola dominical, os professores, pode promover, vamos dizer, um jantar, pode promover um café da manhã, entendeu? Para adquirir esse recurso. Não é, por exemplo, um café da manhã que seja beneficente para conseguir recurso, tem que ser com os itens doados, entende? Então, alguém doa o café, alguém doa o pão, alguém doa as frutas, etc. E aí você tem uma promoção que visa a arrecadação de recursos. Se você for comprar, aí não tem condição. Mas se as pessoas doarem, pessoas de boa vontade, e aí não é errado pedir, você está pedindo para a obra. E gera, então, um recursozinho com o qual a pessoa pode comprar algum material para a escola. Aqui no interior do nosso campo, tem havido muito isso, quer dizer, nós autorizamos promoções, eventos para aquisição, para obtenção de recursos. Certo. Pastor Elinaldo Renovato, gostaria de fazer uma pergunta, mas a nível, no sentido, mais assim, relacionado a dirigentes de escola dominical, né? Muitas vezes o dirigente da escola dominical, ele tem um grande desafio. Ele está ali em uma congregação, e naquela congregação ele começa a buscar pessoas, né, para a educação cristã, e muitas vezes ele não consegue visualizar essas pessoas de imediato. Ele tem um desafio de identificar esses irmãos aí e começar a incentivá-los, né, a procurar trabalhar a educação cristã. Aí a minha pergunta para o senhor qual as 3 principais dicas que o senhor daria para esses dirigentes que estão aqui nessa sala hoje, para que eles mudem até a forma de pensar no sentido de quando vai chamar um irmão, que muitas vezes aquele irmão não vai dar certo como professor. O que é que ele pode pensar sobre como convidar esses professores? Às vezes o pastor, chama um professor que é mais um pregador do culto ao ar livre. Entendeu? Ele não tem condição de ensinar. O versículo-chave é Romanos 12, 7. Se é para ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o pastor tem que procurar uma pessoa que se dedique ao ensino. Mas o trabalho é novo, não tem professores ainda. Muito bem. Então, espera-se que o pastor seja o primeiro professor. Mas depois a igreja vai crescendo e ele pode fazer, como eu disse, né, fazer algum tipo de trabalho, de treinamento para formar professores. Entende? Então, a igreja é pequena, mas ela pode muito bem chamar um professor da igreja maior para dar uma aula para aqueles irmãos que desejam ser professores. Então, haverá um preparo para eles. Então, uma igreja pequena. Aí se inscreve lá 10, 20 pessoas. No meio Seria ele provocar no cenário ali, então, no caso, provocar no cenário se tem alguém, né, que daria para ser educador cristão. Como é que ele vai saber isso? Não é dando uma classe logo. Não. É fazendo um curso como esse, um treinamento, que vai despertar as vocações. Então, o grande desafio do nosso dirigente, então, do 2020, é despertar, né? Despertar vocações. E o senhor, que é uma pessoa que eu observo que o senhor é de redes sociais, o senhor tem seu canal no Facebook, né? Está sempre conectado. Sim? Como é? O senhor, que é uma pessoa que está sempre conectado, tem canal no Facebook, né? Utiliza as redes sociais. Nessa pandemia agora, foi até uma pergunta que colocaram aqui. Nessa pandemia, qual é a dica que o senhor dá para esses professores que estão aqui nessa noite, que eles estão buscando, né, com certeza, melhorar suas competências, tanto técnicas quanto espirituais,
que dica o senhor daria para esses professores pós-pandemia? Sim. Essa é a preocupação não só de professores, mas dos crentes fiéis, de obreiros, de pastores, né? Como eu disse, né, o professor nos Estados Unidos pediu uma palavra para ajudar os irmãos o que fazer na pós-pandemia. Então, a melhor maneira de se preparar para pós-pandemia é saber utilizar bem a pandemia, a quarentena da pandemia. Ou seja, ao invés de alguém ficar em casa parado, sem fazer nada, o que pode gerar até ansiedade em muita gente, é procurar ocupar o tempo com coisas positivas, coisas proveitosas, coisas úteis para a igreja, para ele e para a família. Entende? Por exemplo, o culto doméstico. Se o professor não faz, faça o culto doméstico. Se o professor estava lendo pouco a Bíblia, leia mais a Bíblia agora, porque ele vai precisar de maior preparo. Não é? Se ele não fazia jejum, faça o jejum agora. Entende? Prepare aulas para a escola dominical, prepare estudos. A quarentena é uma época boa para preparar estudos bíblicos. Eu já estou pensando se... Eu já botei ali na agenda e não consegui ainda começar mais um livro. Eu já tenho o título de um livro, né? E o assunto de um livro. E eu quero, se Deus quiser, nessa quarentena, pelo menos começar esse livro. Tá certo? Então, fazer alguma coisa, ocupar a mente com alguma coisa. Não ficar ocioso, porque um paradeiro, uma pessoa que era muito dinâmica, estava na igreja, estava na escola, estava no trabalho, não sei o quê. Agora está parado em casa. Muitas vezes até surgem conflitos familiares, né? Dizem que a violência doméstica aumentou terrivelmente no Brasil e no mundo, porque as pessoas estão mais juntas uma com a outra. Então, meu irmão, quer fazer melhor, quer fazer alguma coisa melhor na pandemia, faça o melhor na pandemia. Pronto, muito obrigada pela dica. Nós que estamos aqui nessa sala nessa noite, a gente está procurando realmente se manter ocupado para melhorar enquanto, né, estamos na pandemia, para depois a gente voltar 100%, né? Pastor Marcos Anísio, você está por aí, Pastor Marcos? Sim, senhora, irmã Silemar, estamos aqui, Pronto. sim. Gostaria de retornar o trabalho para o senhor, agradecer, né, ao pastor Elinaldo Renovato, em nome dos professores, sempre faço agradecimento em nome dos professores, pastor Marcos, fazer em nome do ministério, e suas considerações, ainda tem um tempinho ainda, se o senhor quiser fazer alguma pergunta ao pastor também, aproveite e fale do seu livro, que o senhor também, que o pastor Elinaldo prefaciou, porque tem a ver, né, com a questão do que ele falou no comecinho sobre a família, tá certo? Muito bem, graças a Deus. Silemar, pastor Elinaldo, meus irmãos, minhas irmãs, senhores professores, a nós só resta agradecer primeiro a Deus. As horas já nos comprometem, já nos manda ter prudência, como nós sempre costumamos dizer. E eu gostaria de citar aqui ao final também mais um versículo, Colossenses 4 e 6, e o pastor Elinaldo sempre com a palavra agradável, temperada com sal, nos abençoando. Ontem nós estivemos acompanhando o pastor Elinaldo também na live ali, onde ele falou sobre o capítulo 5 de Daniel, a mão misteriosa. Não deixei de aproveitar, tá certo? O acompanhei. Então, a nós só resta agradecer aos professores, aos dirigentes, aos vice-dirigentes, coordenadores. Hoje chegamos a 184, foi isso, irmã Silemar? Ou teve mais? Na hora que eu olhei, tinha 184. Foi isso Muito mesmo, bem. 184. 184 alunos. E eu levo alguns ensinamentos rápidos aqui do pastor Elinaldo. Ele disse que o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Eu não tinha tentado para isso ainda, pastor. Quantas vezes eu já li isso e não tinha tentado para isso? Milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, né? E quero levar essa palavra para mim. Professor não é instrutor, ele é um educador, é um exemplo. Professor não é instrutor. Lá na vida militar temos instrutores. Muito bem, professor é um educador, é um exemplo. Então, como eu disse, repetindo Colossenses 4 e 6,
sempre essa palavra agradável e temperada com sal. Sabemos a série de atividades do pastor Elinaldo, ela acabou de falar aí que está prestes a iniciar a escrever um novo livro, as atividades da igreja, sem se falar as atividades familiares e a sua série de atividades, mas ele encontrou esse espaço na sua agenda e nós agradecemos imensamente a Deus e ao pastor Elinaldo essa disponibilidade e vamos ficar devendo, irmão José Carlos, irmão Dilemar, pastor Desonilton, possivelmente está aí na sala, uma visita. Assim que passar a pandemia, nós vamos fazer uma visita e pessoalmente estendemos essa gratidão ao nosso pastor Elinaldo e à igreja em Parnamirim, querendo Deus, né? Ele já veio aqui falar sobre mordomia e nós estamos devendo uma visita ao nosso pastor Elinaldo ali em Parnamirim. Nossa gratidão Pastor a Deus Marcos, e ao pastor Elinaldo. Pastor Marcos, você pode mencionar uma coisa para, perdão, os irmãos? Quero agradecer, porque aqui na nossa sala, pastor Elinaldo, nós não temos professores e dirigentes só da Paraíba, não. Nós temos pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, vou citar só os estados, porque tem estado aí que tem 2, 3 cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará. Nós temos pessoas daí do Rio Grande do Norte também, que têm acompanhado aqui as nossas aulas. E agora o Norte também começou a participar. Temos, não sei se tem hoje, mas semana passada tinha pessoas do Tocantins. E assim, esse projeto Professores Conectados não tem alcançado só os professores da Paraíba, né? Mas também de outros estados. Então, eu quero agradecer imensamente, dizer que não dá para citar o nome de todos, nem a cidade de todos, mas que vocês não estão esquecidos, estão lembrados, e a superintendência da Escola Dominical fica muito feliz, né, e grata por essa confiança que vocês têm depositado. Tem irmãos aqui do Rio de Janeiro que está conosco desde o primeiro evento, não é, irmão José Carlos? Verdade. Pronto, então eu queria fazer esse agradecimento. Obrigada. Muito bem. As horas já nos mandam ter prudência, o pastor Elinaldo tem a sua série de atividades e vamos ser obedientes à hora, não é? Vamos ser obedientes à hora. Resta tão somente agradecer. Possivelmente nosso irmão José Carlos quer dar uma rápida palavra de agradecimento também. Estaremos logo depois concluindo. Tudo bem. Amados, só agradecer a Deus e dizer ao pastor Elinaldo Renovado que nós tanto amamos que hoje batemos nosso recorde, que era de 180 pessoas, hoje tem 184 pessoas na sala. Então isso mostra que Deus está no negócio e que nós o amamos depois daquele... Já amávamos antes, né? Com livros, ética e tal, e depois daquela escola dominical do centenário, nós continuamos amando ele muito mais. Que Deus abençoe ao senhor e à sua igreja. E manda um abraço, já que eu estou falando aqui com o senhor, o pastor Gemes. Ele trabalha comigo na área, trabalha comigo. Então, um abraço para ele, viu? Um abraço, pastor. Abraço, irmão. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite honroso, viu? E poder dar essa minha pequena colaboração a você. Deus abençoe. Pastor Marcos. Pois não, pastor. Pois não, irmão Zé Carlos. Pastor Desonilton está aí? Desonilton Basílio. Estou, pastor. Estou aqui, ouvindo, acompanhando. Ô, santo, meu pastor. Muito bem. Pastor Desonilton, Pai do Senhor, por gentileza, o senhor ora por todos nós e o pastor Elinaldo nos despede com a bênção apostólica. Por favor. Tá bem. Quero saudar o nosso pastor, ilustre pastor Elinaldo. Uma paz do Senhor, um abraço bem forte, pastor. Me sinto feliz em ouvi-lo. Tá bem? Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este encontro online, com esta boa palavra, esta boa instrução, para que, Senhor, a base de alicerce do conhecimento seja bem maior. Despede-nos em paz, dar-nos uma noite tranquila e um sono reparador. Todos sejam abençoados pela Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém.